São 7h38 no Jornal Realidade pela Vinha FM. Ouvinte, na agenda do Jornal Realidade, diariamente temos apresentado para você informações sobre a segurança pública, os investimentos na área de segurança pública, os fatos da segurança pública, as estratégias deste segmento. É uma das preocupações mais importantes hoje da nossa população, não só em Goiânia, quanto em todo o interior do estado de Goiás, sobre o fato, sobre a segurança pública. É fato também que, numa resposta do governo de Goiás, numa mudança da estrutura de segurança pública desde fevereiro deste ano, principalmente na sua gestão, e nesta gestão assumiu o vice-governador e agora secretário de Segurança Pública, José Hériton. José Hériton é advogado. Antes de aparecer, né, na área política como vice-governador, foi advogado na área do direito eleitoral e outras áreas também. E é nosso convidado hoje para uma entrevista. Secretário de Segurança Pública, José Hériton, bom dia. Bom dia, Altair. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vinha, do programa Jornal Realidade. Quero cumprimentar também toda a equipe técnica que está aqui, que faz com que as nossas vozes cheguem às pessoas nos diversos cantos da capital e do estado de Goiás. Portanto, é um prazer enorme estar aqui nesse espaço de debate, de troca de experiências e de informação à sociedade. Secretário, desde quando assumiu o cargo em fevereiro, até agora, certamente do ponto de vista de plano, ações que estão no curto prazo e outras a longo prazo. As ações de curto prazo, quais foram as principais adotadas? Mudança de processos de atuação das diversas forças policiais. Nós estabelecemos uma política em convergência com o pensar do novo comando da Polícia Militar, liderado pelo Coronel Divino Alves, do novo comando da Polícia Civil, pelo Dr. Álvaro Cássio, pela equipe que compõe a liderança do Corpo de Bombeiros, Coronel Helmick Júnior, doutora Regiane do Polícia Técnico Científico e doutora Darlene do PROCON. A partir de uma mudança de estratégia, nós estabelecemos uma política de ostensividade do ponto de vista de patrulhamento, de ações policiais, com foco na redução de determinados crimes. Eu elenquei, inclusive, no discurso de posse, as prioridades básicas daquele momento no que diz respeito a metas de curto prazo. Era o enfrentamento ao tráfico de drogas, que é um problema seríssimo, não no estado de Goiás, no Brasil e no mundo, e que acarreta uma ampliação de indicadores de violência dos mais variados possíveis, desde aqueles relacionados a pequenos furtos e roubos para o consumo, para a aquisição de drogas, até roubos e ações muito maiores para o financiamento deste tráfico. Além disso, estabelecemos como meta o combate à venda irregular de peças de veículo, como forma de combater especificamente o crime de roubo e furto a veículos. Estabelecemos a atuação mais sólida e restauração da DERCAP, que é a Delegacia de Repressão a Crimes contra a Administração Pública. Temos obtido grandes avanços nessa área também, e estabelecemos o fortalecimento da Polícia Civil como um todo, para que ela tenha uma capacidade de resolutividade de crimes acima da média nacional. Nesses pouco mais de 3 meses, do ponto de vista de medidas de curto prazo, estamos observando o realizar de um planejamento que foi feito com os indicadores altamente positivos em relação ao declínio de crimes na capital do estado e no estado como um todo. Então, nós conseguimos estabelecer metas e estamos colhendo resultados. Apenas para ilustrar, como referência, a Polícia Civil de Goiás, através do GIH, o Grupo de Investigação aos Homicídios, ele tem observado hoje, talvez, se não o maior, com certeza está entre os 3 maiores índices de resolutividade da Polícia Civil no Brasil. Nós alcançamos... O que é índice de resolutividade? Quando ocorre um crime, nós prendemos o culpado e apresentamos à sociedade. No caso de Goiás, nós estamos na GIH com 75% de resolutividade, enquanto a média nacional gira na faixa de 15% a 20%. É um número expressivo dentro do contexto nacional em relação a essa situação. Os grandes
crimes de grandes impactos, a polícia tem solucionado rapidamente, ou a apuração através da Polícia Civil na fase inicial, ou pela investigação da Polícia Civil, que tem feito um belíssimo trabalho nessa área. Portanto, nós estamos conseguindo avançar. É claro, estamos ainda muito longe do que queremos, temos desafios gigantes a seguir, mas estamos determinados a buscar, através de mudanças estruturais, que no curso dessa entrevista provavelmente haveremos de abordar, para alcançarmos um cenário muito mais tranquilo. Nós temos metas que foram estabelecidas através do programa Goiás Competitivo, de termos a posição de Goiás elevada do ponto de vista de indicadores de segurança pública em relação a 100 mil habitantes. Quanto o senhor fala desse relatório agora e dessa mudança nas estatísticas, temos a seguinte situação: a expectativa da população é de que reduza mais. Sim. Não é? Temos os crimes muito violentos, chamam muita atenção. Hoje há muita preocupação os crimes contra o patrimônio. Temos, principalmente em Goiânia, né, Aparecida, muita expectativa da população quanto a isso. Tivemos aí, desse período agora, uma leve redução nesses índices. Agora, qual é, com foco aí nessa área do patrimônio, que é pegar o autor do furto, né, o autor do roubo, não é pegar o assassino, mas provavelmente também tem alguma relação com o crime de drogas, porque aparentemente os crimes são interligados, né? Sim. O indivíduo rouba uma televisão para comprar uma droga em outro lugar, que abastece o crime. Há uma interligação entre os crimes, né? Perfeito. Como é possível reduzir mais ainda esses índices nessa área? Tenho convicção que sim, mesmo porque nós estamos trabalhando com a observância da metodologia de curvas em relação às estatísticas. Nós observamos há 6 meses consecutivos, aproximadamente, dependendo do indicador e do tipo de crime, uma redução sólida. Porque não me interessa ter uma redução circunstancial de determinados crimes para logo em seguida nós observarmos aumento novamente. O que eu quero é ir diminuindo com a curva descendente os indicadores, mas eu quero apenas destacar que a redução não é leve. Ela é significativa e expressiva em qualquer lugar do mundo. Vou apenas fazer como referência o crime de homicídio. Se nós utilizarmos como referência a capital do estado, nós tivemos de dezembro para maio último, que foi a estatística consolidada e auditada pelo Observatório de Segurança Pública, uma redução de 50% nos indicadores de homicídio na capital do estado. No estado de Goiás, uma redução de 19,2% nos indicadores relacionados ao crime de homicídio. Portanto, são reduções expressivas em relação a determinados tipos de crimes. É claro que alguns outros indicadores nos causam preocupação. Você destacou muito bem a questão relacionada aos crimes patrimoniais, especialmente aquele furto a transeunte, roubo a estabelecimento, furto ou roubo a estabelecimento comercial. Tivemos uma redução expressiva também nos indicadores de furto a veículos, uma ampliação dos indicadores de recuperação de veículos furtados ou roubados e entregue aos proprietários. Mas o desafio é muito grande, porque nós temos que atacar a causa da criminalidade. E aí você fez um apontamento que é extremamente importante na atual estratégia de combate à criminalidade. Não adianta você colocar 100 mil pessoas ou 100 mil homens nas ruas se você não tiver uma estratégia definida de combate ao crime. Porque o que você precisa é quebrar a cadeia criminosa que alimenta e propicia, especialmente o pequeno tipo de crime, que é o que incomoda o cidadão no dia a dia. Porque o crime organizado, você já tem uma estratégia de combate a ele. O crime de tráfico de drogas, de tráfico de cargas, de tráfico de armas, todos esses tipos de crime, nós temos todo um aparato, tanto é que no caso específico do crime de drogas, retirando os estados que fazem fronteiras com o Paraguai e com a Bolívia, o estado que são os países produtores de entorpecentes, o estado de Goiás é um dos que mais apreendeu drogas no país, 25 toneladas de drogas apreendidas nos últimos 3 meses. No caso específico, eu faço ilustração simples aqui para o ouvinte nos entender. Com relação ao furto de veículos, se nós atacarmos, como nós já fechamos, mais de 100 estabelecimentos irregulares de venda de peças, nós estamos quebrando a cadeia que alimenta esse crime, porque aquele que furta um carro ou rouba um veículo, ele não vai ter aonde vender esse veículo e, consequentemente, ele desestimula a prática desse ilícito. Então é preciso você quebrar efetivamente esse círculo perverso que alimenta a criminalidade. Agora, secretário
José Eriton, ao vivo aqui na Vinha FM. Nós, ao fazermos aqui traçamos a expectativa da população, também devemos considerar que segurança pública não se faz sem recursos. Há um tempo o governo de Goiás tem dito, faltam recursos do governo federal para a segurança pública. O governo de Michel Temer sinalizou com alguma indicação de que vai ter mais recursos para essa área, que o governo federal vai abrir o cofre para essa área? Bom, essa é uma questão estrutural no Brasil. Não há financiamento para a segurança pública por parte de outros entes da federação. Segundo a Constituição, a responsabilidade pela segurança pública do Estado, sem compartilhamento de responsabilidades, especialmente naquelas que dizem respeito ao financiamento da segurança pública, diferentemente da educação, da saúde, onde você recebe recursos específicos para aplicação nessas áreas. É dentro dessa realidade que eu faço e fiz o nosso planejamento de atuação. Porque eu não posso ficar reclamando da estrutura existente. Eu tenho que trabalhar dentro deste contexto. Porque se ficar só reclamando também não sai do lugar. Não adianta nada, né? Não sai do lugar. Então eu vou ficar todo dia falando, porque eu não tenho efetivo, porque eu não tenho isso. Não, eu assumi a responsabilidade dentro da atual estrutura e tenho que dar respostas dentro dessa estrutura. Na medida do possível, na medida da condição orçamentária e financeira do Estado, nós vamos ampliando naturalmente e atendendo às demandas de cada força, de cada estratégia de segurança pública. Mas não acredito que o governo do presidente Michel Temer tenha condições, ao menos a curto prazo, de mudar essa realidade, mesmo porque a União hoje tem um problema fiscal seríssimo, mais de 170 bilhões de déficits projetados para esse exercício, recentemente remetido ao Congresso Nacional e aprovado. Agora, por outro lado, eu tenho a convicção que o atual ministro da Justiça, o doutor Alexandre Moraes, que é um dos constitucionalistas mais respeitados do país, homem que já foi ministro, secretário de Justiça do Estado de São Paulo, que coordenava toda a parte da administração penitenciária daquele Estado, foi secretário de Segurança Pública daquele Estado, tem uma visão muito prática da realidade. E nesse sentido nós já percebemos a mudança de postura do Ministério da Justiça, fazendo valer muito mais os convênios que estão estabelecidos dentro da realidade orçamentária já prevista no âmbito federal. Nós recentemente entregamos anteontem, no entorno do Distrito Federal, mais de 700 pistolas, 70 submetralhadoras, coletes balísticos. Na semana passada, aqui em Goiânia, entregamos para a Polícia Militar também armamentos novos, equipamentos, veículos, parte desses recursos financiados por um convênio nosso com o Ministério da Justiça, já liberados nesse período. Portanto, nós observamos que há uma vontade política de ter uma nova posição no enfrentamento à criminalidade no país. Mas me parece que, pelo menos no cenário de curto prazo, o governo federal não terá condições de avançar na política de financiamento da segurança pública. Apesar de ter fundos para isso, o governo federal. Sim, mas aí nesse particular, o ministro da Justiça tem se comprometido a discutir e deve especialmente ter uma discussão muito forte em relação ao FUNPEN, que é o Fundo Penitenciário, que tem aproximadamente 11 bilhões contingenciados para fazer superávit primário e que nós temos um sistema prisional hoje completamente caótico. Eu tenho sempre destacado que é muito importante discutir esse tema com muita tranquilidade com a sociedade. A criminalidade se combate com a cultura da eficácia das leis. Nós temos hoje no Brasil a cultura da impunidade, que foi construída com um discurso humanista. Nós criamos algumas ferramentas como audiência de custódia, como regime de progressão de penas, penas alternativas, que na verdade, apesar do discurso humanista, o que está por trás disso é a completa incapacidade do Estado brasileiro em segregar os criminosos da sociedade, em colocar essas pessoas na cadeia para que elas cumpram as suas penas. Ninguém entende um sistema onde uma pessoa vai para um tribunal do júri acusada de um homicídio, ela é condenada e a partir da condenação ela já sai de lá direto para as ruas, porque cumpriu um sexto da pena, e quando foi julgada já tinha passado esse período, então ela, apesar de ser condenada, sai livre do tribunal de júri. É algo inadmissível. Nos Estados Unidos, desculpa. Pois não, o senhor ia dizer nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, nós temos uma cultura da eficácia das penas. Se o sujeito é condenado a 10 anos, ele cumpre os 10 anos. Aqui no Brasil virou piada, a ponto de que os bandidos, quando são presos pelos policiais, eles começam a rir na cara dos policiais. Não, você pode me prender aqui agora, que depois da manhã tá solto. E depois da manhã tá solto. Nesse particular, ouço muito de policiais reclamação com o fato de que eles prendem, o indivíduo vai para a audiência de custódia, é liberado.
aí eles prendem de novo, vai para audiência de custódia, é liberado. Os policiais militares, principalmente, são muito mais falantes quanto a isso, reclamam muito. Esse sistema, audiência de custódia, é um sistema que só piora ou ele contribui de alguma forma? Não, mas aí é o que eu acabei de fazer a referência, porque nós criamos uma cultura do desencarceramento, e essa cultura teve efeitos nefastos, especialmente na última década no Brasil, em função de um pensamento extremamente equivocado ao meu sentir. Os resultados estão sendo colhidos hoje, vivenciados por cada cidadão brasileiro em cada canto desse país, um aumento dos indicadores de violência. No momento que você tiver a capacidade do Estado de segregar essas pessoas, seja na audiência de custódia, seja eliminando esses regimes de progressão de pena que nós sugerimos, nós vamos ter uma cultura da eficácia da pena. Ou seja, o cidadão tem que ser preso, e hoje não adianta eu falar que a culpa, eu poderia muito bem chegar aqui, fazer um discurso fácil, não, a polícia prende, a justiça solta. Porque também não seria correto intelectualmente da minha parte fazer isso. Porque o juiz, às vezes, ele tem o desejo de manter preso. O promotor que se manifesta, ele se manifesta pela prisão. Ocorre que nós não temos sequer vagas no sistema penitenciário. Então é uma questão estrutural, e aí nós precisamos discutir, porque o sistema penitenciário sempre foi o patinho feio. Aqueles que cometem crime têm que ficar presos. A legislação brasileira precisa mudar, mas nós precisamos estruturar essa área, que é uma área delicadíssima no país. Esses recursos que estão contingenciados no governo federal há década, nós poderíamos ter aberto mais de 400 mil vagas no sistema penitenciário nacional. Só para fazer uma estatística, a maior democracia do mundo, que é os Estados Unidos, tem hoje algo em torno de 2,5 milhões de pessoas encarceradas naquele país. No Brasil, nós temos uma população de aproximadamente 600 mil pessoas. E dizem, no pensamento anterior, que o objetivo era diminuir a população carcerária. Me parece que esse pensamento é equivocado. O que nós temos que ter no Brasil é a certeza por parte de cada cidadão que, cometido um crime, ele ficará preso, ele será punido, o que infelizmente não existe no Brasil hoje. E para isso é fortalecer o sistema prisional. Nós aqui em Goiás devemos inaugurar agora em setembro a unidade prisional de Anápolis, a de Formosa, a ampliação da de Jataí. Estamos em parceria com o Poder Judiciário, que tem atuado de forma muito correta conosco na atuação da unidade de Goianésia, do semiaberto. Estamos discutindo alternativas em Caldas Novas para ampliação da unidade prisional e ouvindo e discutindo com relação a todo o estado de Goiás, porque entendemos que a primeira condição que nós temos que dar às autoridades do judiciário e àqueles que fazem a justiça é ter o local para onde demandar e colocar esses que cometem crime. O secretário de Segurança Pública e governador de Goiás, vice-governador de Goiás, José Hélito, nosso entrevistado aqui na Vinha FM ao vivo. Você, a seguir, vai acompanhar mais perguntas nesta entrevista ao vivo e exclusiva. Já já.